Muito bem. Deixa eu só abrir aqui. Maravilha. Capítulo 8. Nós estamos estudando o capítulo... Não, Martírio em Jerusalém é de Paulo Estevam. Isso, nós vamos entrar, né? Ele está aqui na tela. Né? Eu estou tirando já. Por que não quer compartilhar? Ele não está entrando. Agora... Está nervoso? Eu acho que vai. Não é possível compartilhar a tela, por quê? Deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Você tem que fechar, né? Não. Algo deu errado. Vamos lá. Deixa eu abrir de novo. Ver se é isso. Só um momento, pessoal. Como diz o outro, estou tomando uns corinhos aqui. Faz parte. Você deve estar com mais de um aberto. Né? Não, tá não. Problema não. Igual a Nilza perdeu a mãozinha dela lá, tem hora que perde alguma coisa aqui também. Informática. Acho que agora vai. Maravilha. Agora foi. Não, apareceu. Agora foi. Capítulo 7. Opa, coloquei errado. Capítulo. 12. Não, coloquei errado. Complicar? Não, capítulo 12. Não é esse não. Não, a gente não pegou 12. Desculpem, pessoal. Estou apanhando um pouquinho aqui. Fica tranquilo, Antônio. Fica tranquilo. Oi. Fica tranquilo que nós esperamos. Capítulo 11. Consegui. Muito bem. Vamos ver se ele apresenta aqui sem fazer confusão. Opa, isso. Agora eu vou fazer diferente. Hoje é dia, viu? Subiu. Vai voltar. Muito bem. Na semana passada, nós estávamos falando sobre a intervenção dos demônios nas manifestações modernas, né? E a gente aprendeu a estudar no céu e no inferno, nós já sabíamos também, né, que não existe demônios, né, que na realidade são espíritos que ainda caminham na ignorância, né? E são almas, né, do que viveram na Terra, né? Então a gente comentou sobre isso, aí depois nós vamos falar um pouquinho sobre o corpo causal, né? A gente deu uma caminhada sobre isso, falamos sobre a escala espírita, né? Falamos que agora nós estamos assim, não existe uma classificação assim que a gente fala, em qual classe nós temos um pouquinho de cada um, né? Nós estamos ainda vamos dizer, na terceira ordem dos espíritos e dos imperfeitos, né? Caminhando para a segunda ordem, né? Que é a ordem onde a gente vai poder estar participando do mundo de regeneração. Isso tudo é feito aos pouquinhos, né? Nós falamos um pouquinho sobre isso. Falamos também sobre a escala dos mundos, né? Então, o mundo dos regeneradores, ele é composto de espíritos prudentes, sábios e espíritos benevolentes. Então, nós vamos estar saindo, né? Quem conseguir passar por essa fase, entrando num mundo de regeneração. Então, a gente vai estar mudando, né? Deixar de ser espírito perturbador, deixar de ser espírito neutro, né? E procurar sempre buscar o bem do nosso próximo, né? O amor ao próximo passar a ser o nosso norte maior, né? A caridade ser o nosso norte maior em termos de humanidade, né? Esse é um trabalho nosso. Quem vai construir o mundo em regeneração somos nós, né? A humanidade. Todo esforço que nós estamos fazendo nesse sentido. Então, nós comentamos um pouquinho sobre isso. E depois nós começamos a falar dos corpos, né? Do pretérito, o corpo espiritual, corpo mental, né?
o espírito, aí depois nós entramos na questão do corpo causal, que esse é importante a gente compreender, né? Só andando rápido aqui, gente, porque nós já falamos bastante sobre isso, né? Que o corpo causal é onde nós carregamos, né, os nossos méritos e as nossas imperfeições. Na medida que a gente vai evoluindo, esse corpo vai desaparecendo, ele vai se tornando cada vez menos presente, né? Então, um espírito puro, por exemplo, ele não tem mais nada mais a dever. Ele só tem crédito, ele só tem luz, né? Então, isso é outro ponto importante para a gente entender. E isso está no livro Nosso Lar, né? No capítulo 12, que fala do umbral. Nós estávamos falando muito sobre essa questão do umbral, né? E como que isso... que ele é o registro, né, de ter um banco divino, né, de tudo que nós temos de créditos e débitos. E a gente comentou também, né, da questão da... Deixa eu passar rápido aqui, viu, gente? Só um minutinho. Da aura, né? Esse é o nosso cartão de visita no mundo espiritual. Então, a gente não tem... No mundo espiritual, a gente não esconde o que a gente é. Né? Bate o olho, já sabe se você é um espírito, vamos dizer assim, ignorante, um espírito voltado ao mal, ou se é um espírito já que está buscando a luz, se está se esforçando, tudo isso fica claro, né, quando você está no mundo espiritual. E essa aura que cria sintonia ou não para o local que nós vamos. Não existe local no mundo espiritual, quer dizer, existe afinidade no mundo espiritual. Aí a gente foi estudar um pouquinho sobre a questão do umbral, né? Aqui a gente fala um pouquinho sobre a aura, nós comentamos um pouquinho sobre isso também. A questão do mecanismo, né? Da mediunidade. Então, é muito interessante aqui no Nosso Lar, né, que ele fala assim, a ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. Que seria o umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório, isso é André Luiz falando com o orientador espiritual Licias, né? Licias, e ele com essa ideia de inferno e purgatório através dos sermões, né, católicos romanos, e obedecendo a preceito particular desse umbral, porém nunca tiveram notícia. Aí Licias faz uma brincadeira com ele, ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região, né, com o André Luiz, né? Quer dizer, André Luiz ficou lá um tempo, né, alguns anos. E foi muito interessante essa brincadeira dele, né? E André Luiz relembra os perrengues, né, que ele passou lá no umbral, né? Isso é uma coisa importante falar, a gente pensar. O que aconteceu? Nós estamos seguindo a doutrina espírita, né? Então, a gente transferiu o medo do inferno que nós tínhamos dentro, muitos de nós viemos da religião católica, a gente transferiu o medo do inferno para o medo de ir para o umbral. Só que nós já estamos neles, né? Nós não temos que ter medo de nada, nós já estamos vivendo num ambiente de muita dor, de muita confusão, né? Ver quem de nós aqui não está passando por perrengue, né? É um problema de saúde, ou é um problema na família, ou é um conflito, etc., etc., né? A gente está passando. O importante é a gente reconhecer o seguinte: tem um checklist quando a gente morrer, né? Todo mundo aqui, ninguém vai ficar para semente, ninguém tem dúvida aqui que vai morrer um dia, né? É uma notícia que eu tenho que dar para vocês. Todo mundo vai morrer aqui, a gente não sabe o dia e a hora, mas que vai, vai. E quando nós somos para o mundo espiritual? Né? Como é que vai ser? Então tem um checklist importante. Primeira coisa, não esqueça que você é um espírito eterno. Você não morre. Né? Então, se aparecer uma figura lá que quiser te amedrontar, você pode ficar tranquilo, que ele não consegue fazer nada contra você. Se você não permitir, se você não entrar em sintonia. Então, são coisas muito importantes que a gente vai estar estudando, aprendendo. E outra coisa, tipo de sintonia que eu tenho aqui hoje, né? Que tipo de pensamento que eu tenho. Que através do pensamento fica fácil descobrir que tipo de companhia que a gente vai ter. Se eu estou sempre com pensamento pessimista, sempre pensamento negativo, sempre pensamento colérico,
Que tipo de companhia eu vou ter quando eu desencarnar? Facinho. Não vai ser outra a não ser essa. Né? Então, a gente vai vendo que o pensamento é algo muito importante, né? A gente conseguir ter o controle mental, né? Para que a gente vá mais tranquilo para lá, né? Se preparar realmente, porque isso aí é inevitável. A única coisa que nós podemos ter certeza é que ninguém aqui vai ficar para a semente. Todos nós vamos morrer. Sinto muito em dar essa má notícia, mas não tem escapatória, né? E essa questão de como nós vamos estar no mundo espiritual só depende de nós agora. Então, a gente precisa se conhecer, ver as dificuldades, trabalhar as nossas imperfeições, né? Para que o nosso corpo causal não nos leve para regiões de muito sofrimento. Porque muita gente olha para uma pessoa, a gente não sabe o que passa na cabeça dela. A gente não sabe as dificuldades que ela passa, que tipo de pensamento que ela está nutrindo. E esse é o ponto que é importante a gente trabalhar, né? O umbral, ele não é um local, né? Ele é, vamos dizer assim, uma situação de sintonia. Isso é algo que a gente vai aprendendo também na medida que a gente vai estudando, né? Nós estivemos estudando um livrinho muito importante, que é Pensamento e Vida, estudamos ele durante muito tempo, às terças-feiras, talvez nós tenhamos que estudá-lo de novo. É um livro importantíssimo para a gente compreender como o pensamento, né, gera a vida que nós vamos ter. Então, é muito interessante. A gente precisa cuidar muito da mente, né? Criar fortaleza de pensamento e tudo, né? É muito interessante a gente pensar sobre isso, né, e nos preparar. Nós falamos tudo sobre isso aqui, não vou entrar mais em detalhe para não ficar cansativo, né? E ele fala, né, nesse capítulo 12, que nós, quando nós reencarnamos, a gente traz uma roupa suja. Né? Que é essa roupa suja? São as nossas imperfeições que nós trazemos de várias vidas que nós já tivemos, e a gente reencarna para lavá-la. Né? O objetivo é lavá-la, deixar ela sair branquinha, né? Mas isso é coisa que nem todo mundo consegue, né? Sair daqui com a roupa lavadinha, né? Mas a gente precisa entender que a gente vem aqui para isso. Nós estamos aqui, vamos ver que é muito importante a gente trabalhar internamente. A gente perde muito tempo olhando para os outros, julgando as outras pessoas, e muito pouco tempo olhando para dentro de si mesmo, que não é fácil. Eu sei disso, né? A gente olhar para dentro, olhar as próprias imperfeições, mas a gente não tem outro caminho. Se a gente queremos ter um desencarne que nos leva às regiões melhores e tudo, nós precisamos mudar o nosso íntimo, né? E esse é um trabalho que cabe a cada um de nós, é um trabalho silencioso, não precisa de testemunhas, entre eu e eu, né? É algo assim muito, muito interessante. E a gente não consegue fazer isso numa encarnação. Numa encarnação, às vezes, a gente vem e corrige um defeito, aí vai para uma próxima. Na medida que nós estamos nos esforçando, isso tem um valor imenso quando a gente volta para o mundo espiritual. Isso é fundamental. O espírito é conhecido pelo esforço, né, pela sua transformação moral, sua vontade, né, de se melhorar, de se tornar melhor. Ora, se voltarmos ao mundo, procurávamos um meio de fugir à suicidade, pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições. Então, a gente vem para cá, vamos dar um jeitinho de melhorar, né? E olha que interessante, o umbral funciona, portanto, como uma região destinada ao esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial. Purgar significa limpar, puxar a sujeira, onde se queima prestações e o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Você viu lá que tem os espíritos neutros, né? Ah, mas eu não faço o mal, mas também não faz o bem, você fica do mesmo tamanho. Né? Você viu que entre os espíritos imperfeitos tem os chamados neutros, e a grande maioria nossa, vamos dizer, dos nossos irmãos,
são neutros. Leva a vida, né? Vai lá, cumpre as suas obrigações, vai para o trabalho, cuida da família, maravilha. Mas fica só nessa rotina. Não se envolve com o trabalho interno, não se envolve em se conhecer, não se envolve em se ligar à espiritualidade. E, na hora que desencarne, acaba voltando com a mesma roupa, né? Com a mesma roupa suja. Então, isso é algo que estão chamando a atenção da gente nesse capítulo, né? Então, ele coloca, né? O umbral é uma região de profundo interesse para quem esteja na Terra, para nós, né? Concentra-se em tudo que não tem finalidade para a vida superior, ou seja, quando nós estivermos com a roupa suja, a gente não se eleva. Aí muita gente diz assim, quando eu desencarnar, eu gostaria muito de ir para uma colônia, assim como o nosso lar, né? Ir lá e tal. O nosso lar está no umbral, gente. A maioria que está lá vai ter que reencarnar. Tem alguns espíritos abnegados lá, em tarefa, em missão de caridade, ajudando-nos, né, a reconstruir, nos dando força para que a gente volte à carne. É uma zona que a maioria lá vai reencarnar novamente. Volte à carne para limpar aquela roupa que não está bem limpinha, né, que nós voltamos com ela ainda suja. André Luiz, pelo que a gente tem notícia, por exemplo, já reencarnou, né? Então, ele provavelmente volta, já bem estruturado, fez todo esse trabalho, trouxe todo esse conhecimento para nós, né? E agora ele tem que viver isso, provavelmente. Eu estou agora falando, como diz o outro, estou imaginando, né? Não sei se é verdade ou não. Eu conheço o André Luiz, não tem como também conhecer com profundidade. Só tenho gratidão por tudo que ele trouxe. Mas ele está reencarnando, né? Então, a gente volta para o umbral, queima lá as nossas imperfeições, né? Aqueles resíduos mentais, aquelas perturbações, tem a chance de voltar de novo para cá, para tentar de novo expurgar as nossas imperfeições, né? Purgar, né? Na volta à carne, as nossas imperfeições. Seja por provas, seja por expiações, né? E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo criar tal departamento em torno do planeta. Olha só, o umbral vem da providência divina. Então, a gente tem medo de ir para lá, não é para ter medo, é a oportunidade da gente purgar, né, aquilo que a gente não conseguiu purgar da nossa roupinha suja aqui, né? E com certeza a gente vai ter outra chance, outra chance, outra chance, outra chance, né? Agora, é muito importante que a gente vá sabendo que a gente é um espírito eterno, que a gente pode, em oração, se ligar ao nosso anjo protetor, aquele guia espiritual que Jesus colocou para nós, que nós podemos entrar em sintonia com Jesus, que nós podemos orar, né, permitindo que a espiritualidade possa nos socorrer, nos levar para um pronto-socorro, nos ajudar nesse momento que todos nós vamos passar por ele, né? Então, a leitura desse livro Nosso Lar, você pode ver que quanta coisa nós estamos tirando aí do nosso lar, né? E a gente já estudou esse livro lá, o Eduardo tem estudado a série André Luiz, né? Esse livro já foi um material de estudo, né? E eu já li esse livro umas 3 vezes e sempre que eu volto lá tem alguma novidade, como essa aqui. Eu nunca tinha prestado atenção nessa questão do corpo causal. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para ser enviadas a colônias de reparação, mas dolorosa, nem bastante nobres para ser conduzida a planos de elevação. Ou seja, tem lugar pior do que o umbral. Nós sabemos que tem um abismo, né? Quem lê o livro Libertação tem notícia desses ambientes. Eles são terríveis, né? Então, a maioria de nós, e principalmente o umbral tem muito homem, tem mais homem lá, segundo o Chico brincava, tem mais homens que mulher, né? As mulheres normalmente conseguem melhores resultados do que nós, na encarnação como homens, né? Isso é outra coisa interessante também, para gente pensar, né? Que as mulheres já desenvolvem mais o sentimento, mais o amor, são mães, né? E a gente, às vezes, nos fazendo de guerreiros, né? Gostamos de uma espada, de uma guerra, isso tudo nos traz aí muitos problemas, né? Falando de uma maneira geral, né, pessoal?
estou aqui pensando em ninguém, julgando ninguém, só meditando em voz alta. Posso falar de mim, né? Então, assim, a gente não tem condição de ir para planos mais elevados, né? Se for para uma coluna tipo o nosso lar, já estamos no lucro, né? Se a gente for para uma casa de socorro, né, mais próxima também, estamos no lucro. Ele está sendo socorrido, a gente está sendo tratado, né? E se a gente tiver a oportunidade de trabalhar lá, de ajudar lá, mais, como diz o outro, mais alegrecidos nós devemos ficar, né? Mais gratos nós devemos ficar. Aí a gente tem, sobre esse capítulo, nós temos duas mensagens do livro Justiça Divina, mas antes de adentrarmos lá nessas mensagens, vocês gostariam de fazer alguma pergunta, alguma consideração, né? Alguma pergunta sobre esses corpos sutis, né? Que às vezes não ficou muito claro na semana passada. Fiquem à vontade. Tem um amigo que foi meu chefe durante um determinado tempo, ele falava uma coisa muito interessante, ele falava assim, sabe mais quem pergunta mais. Né? Ele brincava muito com isso, mais nas questões do trabalho, nas questões que a gente vivia lá. Mas isso vale para nós também. Quanto mais perguntas a gente tem, quanto mais a gente busca a resposta, mais a gente aprende, né? É por isso que eu fico perguntando para vocês, alguma pergunta, alguma colocação, né? A gente sempre aprende com isso. Tem alguém com medo de ir para um umbral agora? Não. Né? Tem alguém preocupado? Não faça do umbral um inferno, gente, pelo amor de Deus. Ali é só um local de queimar resíduos, né, que a gente não conseguiu trabalhar bem aqui durante a nossa encarnação. Né? Esse pensamento pessimista, aquela mágoa que a gente carrega no coração, às vezes até um ódio, né? Vamos dizer assim, as considerações, né, que a gente fica muitas vezes, principalmente em família, as mágoas, que tudo que faz muito mal para a gente acaba indo com elas para lá, né? Dúvidas, né? A falta de Antônio, conhecimento. posso fazer uma pergunta? Pode sim, Miriam. A gente sabe o que é certo e errado. Quando a gente faz alguma coisa boa para uma pessoa, mas a gente faz com má vontade, isso também ajuda ou a gente fica ali empatado? Eu vou dar minha opinião, tá? Toda ação no bem é proveitosa. Mesmo que a gente faça ela sem muita convicção, né? Como você chamou aí de má vontade, né? Você viu a situação do Paulo? Eu não sei se você estava no estudo de Paulo. Paulo tinha um perrengue danado com o Tiago, né? Que Tiago tinha aquela briga com relação à circuncisão, eles tiveram um atrito grande, teve que ter interferência de Pedro, no apóstolo Pedro. Então, da hora para outra, vem Tiago pedir ajuda dele. E ele se recolhe, entra em meditação, pede ajuda ao Cristo, né? Aí vem aquela mensagem do Evangelho, que ele abriu o acaso, reconcilia-te depressa com o seu adversário. Às vezes, a gente entra nessas ações, com pessoas que a gente tem dificuldades, né? Mas que a gente está dando um passo de reconciliação. Isso tem um valor imenso na minha visão, viu, Miriam? Um valor imenso. Todo bem conta, viu? Se a gente puder fazer com alegria, melhor ainda. Mas tem alguns que a gente faz mesmo nessa situação que você colocou aí. Mas ele tem valor, sim, sem dúvida nenhuma. Ajudei ou atrapalhei? Acho que um pouquinho de cada vez, né? Até que a gente chega naquela situação que a gente faz com amor e nem percebe, né? Já fez. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Mas a gente tem que ter um esforço, né? É assim, tem hora que a gente tem que fazer um esforço mesmo, a gente ainda não consegue fazer de boa vontade, né? Mas como é que a gente vai aprender se não for assim, né? É verdade. Obrigada. Eu não consigo de nada, amigo. Mais alguém gostaria de comentar, perguntar? Tranquilo? Então, eu vou sair da apresentação aqui, né? Nós temos duas mensagens de Emmanuel sobre essa passagem da intervenção dos demônios nas manifestações modernas.
demônios, entre aspas, nós sabemos que são espíritos, né? Ainda imperfeitos, né? Dentro daquela escala que nós mostramos, né? Deus tem aqueles que são realmente maléficos, tem aqueles que são mais ignorantes do que maléficos, etc, etc. Então, Emmanuel, agora nós temos essas duas mensagens ligadas a esse capítulo. Eu vou abrir o livrinho aqui para nós, só um minutinho, tá? Estou apanhando com ele também hoje. Deixa eu fechar. Uma olhadinha. Deixa eu ver. Justiça do Vento. Item 56. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. 56. Invocação. 56. Olha lá. Vou pedir a Cláudia para ler. Está tranquilo aí, Cláudia? Uhum. É do Invocações ou é o Divino Amparo que você vai entrar? Vou começar com... Invocações? Deixa eu tocar aqui. Só um minutinho. Eu achei que eu já tinha trocado. Não, não trocou. Foi bom, já estou atrapalhadinho. Não. Voltou para a tela. Deixa eu levantar. Isso. Invocações. Muito bem. Invocações, reunião pública de 4/9/61. Só lembrando para quem talvez não saiba, esse livro, enquanto eles estudavam o livro Céu e Inferno, né, Emmanuel se manifestava em alguns dos seus estudos, né, trazendo elucidação mais profunda e tudo. E nós temos, nesse caso, 2 momentos que Emmanuel participa. Né? Ouviste isso? Primeira parte, capítulo 10, item 9. No caso, é capítulo 11, né? Porque tá. esse está se referindo à edição antiga, né? Então, é o capítulo 11, o item 9. Ouviste opiniões contraditórias referentes às invocações na doutrina espírita. Adversários gratuitos pretenderam insinuar que nos reuníamos imitando magos e sibilas da antiguidade, a explorar sortilégios e filtros supostamente milagrosos. Sibilas é bruxa. Sibilas. São bruxas. Para a gente ter uma palavra mais vamos dizer, mais popular. Outros, sem analisar-nos os princípios, entenderam acreditar que tomamos os recursos psíquicos para exibições de hipnotismo vulgar, como se categorizássemos os medianeiros da nova revelação por jograis e fantoches. É imperioso anotar, contudo, que toda a formação espírita guarda raízes nas fontes do cristianismo simples e claro, com finalidades morais distintas, no aperfeiçoamento da alma, expressando aquele consolador que Jesus prometeu aos tempos novos. Não admitas, portanto, que pudéssemos converter as lições do Mestre em práticas e fórmulas cabalísticas. Todos os ensinamentos do Cristo vibram puros em nossos postulados, com os amplos desenvolvimentos que a codificação kardeciana lhes imprimiu. Em nossas assembleias, hipotecamos o apreço devido a todas as crenças e confissões. Respeitamos os irmãos da cristandade que, em postura determinada, invocam a presença divina e a proteção dos espíritos santificados em preces de confiança
e cânticos de louvor. Respeitamos os irmãos do islamismo que, diversas vezes por dia, invocam a bênção de Alá. Respeitamos os irmãos do budismo que, por meio da liturgia que lhes é própria, invocam a paz de Sakyamuni, de Buda, né? O bem-aventurado. Respeitamos os irmãos do moisaísmo que, por vários preceitos, invocam o amparo do Senhor Todo-Poderoso. Mosaísmo são os judeus. Moisaísmo. Moisaísmo são os judeus, né? É baseado no Pentateuco, né, do Velho Testamento, né? Gênesis, Deuteronômio, Levítico, e os outros dois eu não me lembro. Números, né? Tem um outro que eu não me lembro agora. Também nós, em nos associando, invocamos a inspiração do Divino Mestre e o concurso dos instrutores domiciliados na vida maior, a fim de que possamos orar e estudar a verdade, aprendendo por que oramos e cremos, de vez que na doutrina espírita, sem pompas de culto externo e sem rituais de qualquer procedência, somos chamados à fé, capaz de encarar a razão face a face. Quanto à atitude religiosa que abraçamos, de permeio com as indagações científicas e com as exposições filosóficas da nossa doutrina libertadora, ninguém pode olvidar que Allan Kardec, evidenciando a necessidade de aliança do raciocínio e do sentimento nas jornadas do espírito, iniciou a obra monolítica da codificação, perguntando pela essência de Deus. Muito bem. Aqui Emmanuel inicia, né, falando dos aniversários gratuitos, né, do Espiritismo, né, do cristianismo redivivo, podemos dizer assim, imaginando, né? Isso é muito interessante, essa colocação aqui. Eu já observei isso, inclusive, na minha família, que é uma família, eu sou de origem católica, né, como a maioria de nós. E no imaginário deles, né, e principalmente nós que trabalhamos muito com os pretos velhos, ex-escravos, vêm nos ajudar, são espíritos de muita sabedoria, de muito amor no coração. E eles ficam imaginando que a gente trabalha com magia, que a gente faz trabalho, aquela visão errônea, né, do que é o espiritismo. Eles confundem com macumba, com essas coisas, né? E só o tempo, né? E só a paciência, o nosso exemplo de vida fala mais alto, né? E vai tirando essas dúvidas. Mas é muito comum essa dificuldade de entender, né? Se você já também saíram, né, de um meio religioso e vieram para a doutrina espírita, e nem todos na família são espíritas, provavelmente vocês encontram essas dúvidas, né? E como que a gente saneia? Não adianta falar. Vamos dizer assim, o espírito é conhecido pela sua transformação moral. Na medida que nós vamos mudando nosso comportamento, sendo mais pacienciosos, mais amorosos, mais, vamos dizer assim, indulgentes, né, para com aqueles que nós convivemos, eles vão percebendo. E chega a hora que eles ficam curiosos e querem também participar, né? E a gente viveu isso também, tem vivido isso, né, na nossa experiência. Aqui está colocado, né, que nós usamos de recursos principais exibições de hipnotismo vulgar, como se categorizasse os mediadeiros no jogar, é que a gente estivesse brincando, né, como aconteceu no início, né, do aparecimento do espiritismo, né, das manifestações espirituais, as mesas girantes, manifestações físicas. Então,
O pessoal ia para as reuniões para brincar com as mesas, né? Somente Kardec viu ali a possibilidade de um trabalho sério, né? Foi aí que ele começou a montar essa doutrina maravilhosa que nós estamos tendo a oportunidade de começar a estudar. A gente ainda não conhece o que é o Espiritismo na profundidade. Falo isso por mim. Nós estamos ainda tateando os conceitos mais profundos, né? É imperioso notar, contudo, que toda a formação espírita guarda a raiz nas fontes do cristianismo simples e claro. Nós estamos lendo sobre a vida de Paulo e Estevão, né? Esse é o cristianismo, né? A busca de amparar, seja quem for, não preocupar se a pessoa é dessa ou daquela religião, se está precisando de suporte espiritual, de suporte material, vai acontecer. Não é uma doutrina que se prende aos adeptos, né? Ela se prende à prática da caridade, né? O nosso lema é a caridade como Jesus nos ensinou. Benevolência para com todos, indulgência para as faltas dos outros e perdão das ofensas. É o famoso BIP, se vocês quiserem guardar bem. O BIP que Jesus, como Jesus entendia a caridade. Benevolência, indulgência e perdão. E como Abigail falou com Paulo, ama, trabalha, espera e perdoa. Então a gente tem que ir desenvolvendo a nossa capacidade de amar, né? A nossa capacidade de trabalho, né? Do trabalho com Cristo, né? Verdadeiramente. Trabalho interno para a gente ir se modificando, limpando a nossa roupa suja, né? E saber esperar. O tempo de Deus não é o tempo nosso, né? Às vezes a gente tem muita pressa, mas as coisas na natureza têm um ciclo dela, né? Pode observar pela semente que se transforma numa árvore, pelos tempos da natureza, tudo é feito com muita calma, né? Dentro de um processo. Alguma pergunta até aqui, alguma colocação, pessoal? Eu estou fazendo agora um miudinho, né? Dentro da minha capacidade de fazer. Está tranquilo? Vou seguir em frente, então. Não admitas, portanto, que pudéssemos converter as lições do mestre em práticas e formas cabalísticas. Todos os ensinamentos dos Cristo vibram puro em nossos postulados, com o amplo desenvolvimento que a codificação kardeciana lhes imprimiu. Não tem mágica no Espiritismo, só tem trabalho, né? O Espiritismo é a religião do prato a ser feito. Então, a gente sabe que nós somos perfectíveis. A doutrina espírita vem nos dar as ferramentas para que a gente faça o trabalho de ser perfeito, como, né, a gente ser perfeito, o máximo perfectivo que nos seja possível, né? E esse é um trabalho para a eternidade. Então, a codificação kardeciana, que traz o Evangelho na sua simplicidade e na sua clareza inicial, ele mostra o caminho de seguir as pegadas do Cristo, né? Outra coisa importante, em nossas assembleias hipotecamos o apreço devido a todas as crenças e confissões. Uma coisa que pouca gente que se atém, que quando Kardec iniciou a codificação espírita, não havia centro espírita, né? E era interessante que o Kardec criava um ambiente onde todos podiam participar, judeu, protestante, católico, ateu, todos que lá se achegassem, né, que fossem estar lá, eram bem recebidos, não havia o ritual, não fazia ligação com nenhuma religião, né? E nós, espíritas, tem que tomar muito cuidado para a gente não levar para dentro do movimento espírita hábitos das outras religiões que nós já vivemos. Nós temos que ficar muito atento. O espiritismo não tem rituais externos. Todo o trabalho da doutrina é o trabalho do pensamento, da vibração em amor, da ligação com Jesus, todo ele pautado, né, pela caridade. E se a gente cria restrições a essa ou aquela crença, a gente está faltando com a caridade, né?
Então, não é através do Espiritismo que nós vamos ser salvos, não. Já está muito claro na doutrina. É através da caridade desinteressada. Respeitamos os irmãos da cristandade, que em postura determinada invoca a presença divina e a proteção dos espíritos santificados em preces de confiança e cânticos de louvor. Respeitamos os irmãos do islamismo, que diversas vezes por dia invocam a bênção de Alá. Respeitamos os irmãos do budismo, que por meio da liturgia que lhe é própria, invocam a paz de Sakyamuni, Buda, o bem-aventurado. É interessante, esses dias eu estava estudando um livro, Plenitude, psicografia de Divaldo Franco, da nossa querida Joana de Ângeles. É um livro que eu digo para vocês, vale a pena ler, viu? E ela baseia-se nos princípios do budismo para explicar, coisa linda, sabe? Que é a gente cessar o sofrimento. Nesse livro chamado Plenitude, que está dentro do conceito budismo, é um trabalho nosso de não mais sofrer. Dor todos nós vamos ter, dor física, dor moral, isso nós vamos ter. Agora, deixar que essa dor transforma-se em sofrimento. Sofrimento é quando a gente fica resmungando, revoltado com a vida, a gente desiste de fazer as coisas boas, se afasta da religião. Isso é sofrimento. Mas ter dor todos nós vamos ter. Quem está encarnado em mundo de provas e expiações vai passar pela dor. Agora, a decisão de transformar a dor em sofrimento é nossa. Então, esse livro fala muito sobre isso, os caminhos para a gente se livrar, cessação do sofrimento. Né? Nós não precisamos transformar a nossa dificuldade em sofrimento. É um livro que vale a pena ler, é um livro pequenininho, mas muito profundo, baseado em Buda. E é um livro espírita, né? Veio através de um espírita da grandeza de um Divaldo Franco, que recentemente voltou à pátria, voltou para casa, né? Voltou à pátria espiritual. Que Deus o guarde lá, que seja muito bem recebido e amparado. Respeitamos os irmãos do mosaísmo, que por vários preceitos invocam o amparo do Senhor Todo-Poderoso. São nossos irmãos hebreus, judeus, né? E que a base de todo o estudo, a base do Novo Testamento é o Velho Testamento. Jesus, o tempo todo, fazia uso dos preceitos que estão no Velho Testamento. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas está em Deuteronômio, e amar o próximo a nós mesmos é citado em no Levítico, no livro Levítico, do Velho Testamento. Então, esses preceitos já eram de conhecimento do povo judeu, né? Muito bem, mais alguma pergunta, alguma colocação, pessoal? Senão eu vou em frente. Também nós, e nos associando, invocamos a inspiração do Divino Mestre e o concurso dos instrutores domiciliados na vida maior, a fim de que possamos orar e estudar a verdade. Aprendemos porque oramos e cremos, de vez que na doutrina espírita, sem pompas de culto externo e sem rituais de qualquer procedência, somos chamados à fé capaz de encarar a razão face a face. Essa é a base, né? A doutrina espírita, ela trabalha com os 3 pilares, né? O pilar filosófico, né? O pilar das perguntas, a filosofia é muito das perguntas, né? O pilar da ciência, a ciência do mundo espiritual, muito bem descrita no livro dos médiuns, todos devem estudar, na Gênese, né? Também, tá? É muito rico em informações, né? A Gênese e o livro dos médiuns, né? E a filosofia, né, muito presente no livro dos Espíritos, e a moral, né, religiosa está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é baseado no Novo Testamento. São passagens do Novo Testamento com comentários dos Espíritos da Verdade. Um trabalho que Kardec se dedicou pessoalmente. Né? Tem muito do Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, nos comentários. Né? Então, é isso. Alguma pergunta, pessoal? Se não, vamos andando. Quanto à atitude religiosa que abraçamos, de permeio com as indagações científicas e com as exposições filosóficas de nossa doutrina libertadora, ninguém pode olvidar que Allan Kardec,
evidenciando a necessidade de aliança do raciocínio e do sentimento, na jornada do espírito, iniciou a obra monolítica da codificação, perguntando pela essência de Deus. Então, a doutrina espírita começa com a seguinte pergunta: que é Deus? Desafiador, né, gente? Que é Deus, né? Eu acho interessante que, às vezes, eu converso com meu filho sobre isso, e as nossas crianças nem sempre estão participando dos trabalhos que nós participamos, né? Mas ele pensa, pergunta, troca ideia, ele fica imaginando quem é Deus, né? E a gente conversa, eu falo com meu filho, é a causa primária, tudo que existe tem que ter uma causa, né? Alguém causou, por exemplo. Para existir o planeta Terra, tem que ter alguém que o construiu, né? Tem que ter uma lei que rege ele. Um exemplo, quando a gente pensa, vamos supor, eu quero construir a minha casa. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou construí-la no meu pensamento. Vou discutir com a minha esposa, com o meu filho, como é que nós vamos fazer. A gente monta uma planta, faz que a gente chama de projeto executivo, estabelece no pensamento. E depois a gente põe a mão à obra, né? Então, já vê a importância, o pensamento é a base de toda a construção que nós fazemos, né? Por isso que Kardec fez o livro das perguntas, né, que é o livro dos Espíritos. E ali está toda a filosofia, né? E os espíritos que vivem lá no mundo espiritual vêm contar como é que é lá, né? André Luiz dá continuidade a isso através da psicografia do Chico Xavier, né? Quantas informações do mundo, né, científicas do mundo espiritual. Eu estava falando agora há pouco sobre o abismo, né? Está no livro Libertação, quer saber um pouquinho como é que é aquela região, né? Barra pesada, né? Quer saber um pouquinho do umbral, estude o nosso lar, né? Então, a gente tem muita informação do mundo científico. Ah, mas não tem como provar através da ciência material. Não tem ainda, né? A ciência material não tem os instrumentos para comprovação, né, como é a ciência, né? Comprovação científica materialista, mas através da metafísica, né? Através da conversa com os espíritos, através da mediunidade, nós vamos ter notícia desse mundo, que é o verdadeiro mundo, é o mundo que nós vamos para lá. Como já disse antes, a má notícia, todos nós vamos morrer, todos nós vamos para o mundo espiritual. Quanto melhor nós estivermos, melhor nós vamos chegar lá, né? Então, lembra disso. A codificação espírita começa estudando a essência de Deus. Ali tem as características, né, do Pai, que os espíritos trazem para nós e tudo. Então, essas informações não foram tiradas da cabeça de Allan Kardec. Ele não imaginou, ele conversou com os espíritos superiores que lá vivem e trouxeram a essência para nós, a ciência espírita. Uma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade, viu, gente? Pode interromper, não me atrapalhe em nada, só me ajuda. E nós terminamos essa mensagem. Agora nós temos a 40, né? Alguma consideração que vocês queiram fazer? Então, nós espíritas fazemos as nossas invocações através das orações, a gente pede ajuda, né? A espiritualidade amiga, as nossas reuniões mediúnicas, né? A gente recebe em primeiro instante o guia espiritual da reunião, que traz notícias, orientações. Nós temos essa prática no nosso cantinho, né? Ao encerrar a reunião, vem o espírito também trazer uma mensagem de amor, de paz. Recebemos psicografias também durante essas reuniões, com mensagens consoladoras, orientadoras, né? Os trabalhos da casa. E a gente está sempre assim, a gente forma uma família, né? E nós somos, a gente não tem rituais, mas a gente tem as orientações de como agir, né? Não precisamos ter pressa, buscar a oração antes de tomar decisões importantes nas nossas vidas, né? E aí a gente vai caminhando. Se ninguém tem nada a falar, vamos lá para o 40, né? Para a gente fechar o nosso capítulo 11, né? Opa, essa não. Divino amparo. Eu vou pedir a Glória novamente para ler para nós.
Divino Amparo, reunião pública de 19/6/1961. Se acreditas que o hálito das entidades angélicas bafeja exclusivamente os cultivadores da virtude, medita na providência divina que honra o sol na grandeza do espaço, mas induzindo-o a sustentar os seres que ainda jazem colados à crosta do planeta, inclusive os últimos vermes que rastejam no chão. Contempla os quadros que te circundam em todas as direções e reconhecerás o amor infinito buscando suprimir em silêncio as situações deprimentes da natureza. Cachoeiras cobrem abismos, fontes alimentam a terra seca, astros clareiam o céu noturno, flores valorizam espinheirais. No campo de pensamento em que estagias, surpreenderás esse mesmo infinito amor, procurando extinguir as condições inferiores da humanidade. Pais transfigurados em gênios de ternura, professores desfazendo as sombras da ignorância, médicos a sanarem doenças, almas generosas socorrendo a necessidade. Não estranhes, assim, a atitude dos espíritos benevolentes que estendem as mãos, por meio da mediunidade, a companheiros do mundo que te pareçam indignos. Recorda os lírios que desabrocham no estrume, as mães que se escravizam por sublime renúncia ao pé de filhos ingratos. E, mesmo diante do irmão reconhecidamente criminoso ou viciado, que te fale de esperanças e consolações recebidas do alto, aprende a respeitar, junto dele, a manifestação da esfera superior que o solicita a renovação para o bem, tanto quanto já sabes rejubilar-te perante a luz que dissipa as trevas. E se alguém dogmatiza acerca de supostos privilégios na criação, não ouvides que o Criador é bondade e justiça para todas as criaturas, refletindo no Cristo, que asseverou claramente não ter vindo à Terra para curar os sãos. Divino Amparo. Vamos nós aí, sempre amparados. Né? Se acreditas no hálito das entidades angélicas, bafeja exclusivamente os cultivadores da virtude, medita na providência divina que honra o sol na grandeza do espaço, induzindo a sustentar os seres que ainda jazem colados à crosta do planeta, inclusive os vermes que rastejam no chão. Essa é uma mensagem, uma colocação muito importante que abre esse capítulo, né? E a gente guardar sempre que Deus, todos somos irmãos, inclusive os vermes são nossos irmãos, as bactérias, os vírus, todos são seres sob a tutela do Pai, né? Em processo de evolução. Por isso que Jesus, né, ele resume tudo em assim, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus é amar a criação de Deus, é respeitar a criação. E ao próximo como a si mesmo, né? E um dia, através do nosso esforço, nós vamos aprender a amar como Jesus nos amou. Esse é o próximo desafio que nós queremos, a partir do momento que nós conseguimos fazer o basicão, que é isso, né? Não desejar aos outros aquilo que a gente não deseja para nós mesmos. E o sol não faz restrição para bem, um bom ou para o mal, né? Ele
ele ilumina tudo, né? Então, isso vamos dizer assim, uma imagem muito importante. A gente está colocando assim também de prestar atenção que o amor infinito está em tudo, né? Está na cachoeira que cobre abismo, né? Está nas fontes que alimentam a terra seca, nos astros que clareiam o céu noturno. Flores valorizam espinharais, né? Isso é um negócio muito interessante. Às vezes a gente olha muito mais para o espinho do que para a rosa, né? A gente olha muito mais para a dificuldade do que para, vamos dizer assim, as ajudas que recebemos, as facilidades que recebemos, né? A gente precisa aprender a ver nas pessoas o que elas têm de bom, né? Não ficar valorizando muito os espinhos daqueles que convivem com a gente. Valoriza mais o lado bom e a vida vai ficando mais tranquila, né? Mais saudável. Faltam 3 minutinhos, né? Mas vamos dar mais uma andadinha. No campo do pensamento em que estagia, surpreenderás esse mesmo infinito amor, procurando extinguir as condições inferiores da humanidade. Ele cita, né? Os pais transfigurados em gênios de ternura, né? O amor dos pais com os filhos, né? Os professores se dedicando a eliminar a ignorância, né? Que não é fácil ser professor, todo mundo sabe disso. Médicos, né? Sanarem doenças, médicos aí no sentido dos enfermeiros, todos, né? Que trabalham nessa área. E a gente sabe, né? A gente que teve acesso a esses cuidados sabe o sacrifício dessas almas, né? As almas generosas ocorrendo na necessidade. Então, Deus sempre coloca o alento diante das provações que nós passamos, né? Então, é muito interessante, assim, não estranhe assim a atitude dos espíritos benevolentes que estendem as mãos por ver da mediunidade a companheiros do mundo que te pareçam indignos. A gente, quando vai para a reunião mediúnica, a gente atende espíritos de toda a natureza, né? Espíritos que foram perversos, mesmo com força, né? Que às vezes vêm como adversário mesmo da doutrina espírita, vêm fazendo ameaça, mas todos eles são recebidos com amor, com carinho, se conversam através da razão, procura fazê-los pensar, né, se vale a pena eles continuar nesse caminho. Então, a gente vê assim a importância do trabalho mediúnico e, graças a Deus, o nosso cantinho valoriza muito isso, né? Aí ele fala dos livros, né, das mães, né, por isso que a gente brinca aqui que o umbral tem mais homem do que mulher, né? Porque o trabalho das mães não é bolinho, não. E muitas vezes os filhos não compreendem isso, né? E não têm gratidão para com elas, né? Só delas ter nos dado a chance de reencarnar, ter ficado com a gente 9 meses ali, passando pelos perrengues de uma gravidez, né? Depois cuidando da gente, trocando fraldinha, que não é fácil, alimentando, né? Dando o próprio seio, né? E a gente, às vezes, se torna ingrato a essas heroínas da vida, né? Então, muito interessante isso que Emmanuel vai colocando, né? E outra coisa importante, Jesus não veio à Terra para curar quem não precisa ser curado, né? Quem já atingiu a plenitude não precisa do Cristo. Nós é que estamos ainda cheios de defeitos, é que precisamos do nosso Criador, né, gente? Muito bem, deu a hora, né? Eu só tenho a agradecer a todos vocês, né, pelo carinho, por estarem aqui, né? 2 horas de maratona, né? Então, que Deus ilumine, que todos possam ter um final de semana tranquilo. Só lembrando, né, amanhã tem um encontro lá, né? O Genivaldo deu notícia. Eu não sei se eles colocaram nos avisos, né? O encontro, eu não sei que hora começa. Você lembra, Fábio? Que hora começa lá o encontro amanhã? Sim, começa às 7h30, vai ter a apresentação do coral do nosso cantinho, e às 20 horas começa a palestra. Muito bem, é um encontro que nasceu com a dona Terezinha já há muitos anos, né? Que é o encontro dos espíritas da região, né? E agora está chegando em Paulínia e foi escolhido o nosso cantinho, é isso, né, Fábio? É isso. Para, vamos dizer assim, patrocinar esse encontro, né? Quem tiver a oportunidade de ir, acho que é aberto a todos, né, Fábio? Aberto Se a tiver a todos. oportunidade de estar.
Aqueles que quiserem E vai levar ter a os chance. familiares, amigos, é aberto, totalmente aberto. Muito bom. E a gente conhecer trabalhadores de outras casas, né? A gente fazer essa confraternização. Na medida do possível, quem puder, está convidado. Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento? Quer fazer, Fabinho? Posso fazer. Então, te agradeço. Vamos, então, pedir a permissão do Pai para encerrarmos essa noite de estudos, noite tão proveitosa, e agradecer também, neste encerramento, esta oportunidade de aprendizado, de reforçar aquilo que já temos incutido em nossas mentes, e possamos, assim, estudando, melhorando, colocando em prática aquilo que aprendemos, vamos dando passos rumo à nossa evolução. Creio que assim é que Deus quer que façamos para atingirmos toda a estrada da evolução até chegarmos no aprimoramento total. Então, Senhor, mais uma vez, externando a nossa gratidão a Ti e pedindo para encerrarmos esta nossa noite de estudos, elevamos a Ti esta prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade em toda a terra e nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos também hoje. Perdoai nossas ofensas e nossas dívidas, como perdoarmos nossos ofensores e nossos devedores. Não deixeis, Pai, com que nos entreguemos às tentações. Livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Tudo bem, pessoal. Bom fim de Boa semana. noite, Antônio. Obrigada, Vilma, para todos. Boa noite Boa a noite. todos. Até, Gente, com Deus. um Fiquem beijo. com Deus. Até Uma abração, sábado, pessoal. até amanhã. Até amanhã. Amanhã. Com Deus. Um abração. Tchau.